Segunda-feira, nosso pronto atendimento. Tudo bem? O tempo tá bom em São Paulo, né? Aqui Guarulhos, mas eu digo, acho que o estado de São Paulo deu uma chovidinha por aí, né? E boa tarde para você, obrigado pela participação no nosso pronto atendimento. Já pode mandar sua pergunta, já a gente passa os números para você. Recebendo mais uma vez a equipe de segunda-feira. Começar com Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alexandre. Tudo certinho. Estamos aí, né? Não tivemos segunda-feira passada, mas estamos de volta para atender você, o telespectador da TV Mundo Maior, o ouvinte da Rádio Boa Nova e os meus amigos, os internautas da internet, do Facebook e adjacências. Boa tarde a todos. E aqui do meu lado direito, ao meu lado direito, Marcos Casella, e tem hoje Tânia. Tudo bem? Tudo ótimo, estou feliz de estar aqui. Hoje o Carlos César não pôde estar e nós estamos aqui, tendo a felicidade de compartilhar com vocês. Esperamos ter um ótimo encontro aqui, não é, Marcos? Tranquilamente, Tânia, tranquilamente, Alexandre. Estamos aqui para falar de vida de Jesus e do Espiritismo. Boa tarde a você, caro ouvinte, caro internauta, caro telespectador. Para começar, aquela oração que fazemos sempre antes do nosso pronto atendimento, antes de responder as suas perguntas, e o Marcos quem fará hoje. Então vamos recordando de Jesus. Quando nos ensinou que sempre que quiséssemos falar com o Pai, que sempre que quiséssemos falar de nossas vidas, de nossas necessidades, lá em Cafarnaum, há 2000 anos atrás, nós todos ali, sentados na grama, sentados num tranco de árvore, numa pedra, Jesus nos convidou a mentalizarmos que estamos frente a frente com Deus Pai, que estamos em seu colo, Ele olhando para nós, afagando nossa cabeça, e nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos da prática do mal. E assim, mais unidos, mais ligados com Deus Pai, mais ligados todos nós aqui, amigos, com os espíritos amigos, abrimos o nosso programa, abrimos as nossas atividades. É isso aí. Você pode participar deste programa fazendo sua pergunta. Afinal de contas, pronto atendimento é para isso. E você pode, inclusive, falar aqui ao vivo, ligando no 0800 979 5011. Também o 0 operadora 11 2457 5011. E o WhatsApp tão prático, você pode mandar a mensagem, até um breve áudio, sabia? Pode mandar em áudio também. 996433827. 996433827. E você assiste a gente também, além de ouvir aqui pela Rádio Boa Nova, você assiste a gente aí pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Tão prático, né? Todo mundo no Face sempre, dá para você acompanhar a gente por aí. E tem mais também pela TV Mundo Maior no YouTube. Então, youtube.com/TV Mundo Maior. Vou responder, nós vamos aqui, né? Trazer as perguntas que estão no Face e também pelo telefone. E já tem uma aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Quem faz a pergunta é Fredimar da Silva Torres. À luz da doutrina espírita, como explicar a existência de pessoas psicopatas e como lidar e conviver com elas no dia a dia, no lar e no trabalho? Marcos? Bom, vamos lá. Lembremos que aonde eu estou, né, com quem eu estou, na família que eu estou, no país que eu estou, na cidade que eu estou, não é por acaso, não caí aqui de paraquedas. Eu estou no meio em que necessito estar, estou no país em que necessito estar, estou na organização física que necessito estar, estou na situação financeira que necessito estar, estou na situação de convivência que eu necessito estar. Portanto,
a minha parentela, os meus irmãos, aqueles da família com quem eu convivo, eu necessito estar. Eu fui partícipe no seu passado, eu estava junto no seu passado, todos estávamos juntos em nosso passado. Então, com isso, as pessoas, os familiares ou os parentes que podemos ter ao nosso lado, com os quais não concordamos, com os quais achamos que são problemas, não são problemas, estão assim. E nós, no passado, por não termos agido, por não termos estado ali presentes quando deveríamos estar, fomos omissos, temos agora a oportunidade de estar juntos para suportá-los, ampará-los e trabalhar com eles. Aprender a tolerar, aprender a servir, aprender a não nos irritarmos ou a não nos incomodarmos, sermos ali uma voz amiga, sermos ali também, em algumas situações, aquele que vai corrigir, aquele que vai chamar a atenção, aquele que vai impedir alguns comportamentos equivocados para não agravar mais a situação. Então, nós convivemos com aqueles que necessitamos conviver. Não necessariamente os que achamos que mereceríamos, mas é necessário que estarmos, devido ao nosso passado. Então, façamos o melhor no presente. Amemos, abracemos, amparemos. Claro, sejamos corretos, né? Vamos ali trabalhar para evitar que coisas erradas continuem acontecendo. E assim, nós vamos nos libertando, nós vamos nos sentindo mais úteis e vamos crescendo. Tânia. E é importante também lembrar, oferecer tratamento. Por que ele nasceu dessa maneira ou por que ela nasceu dessa maneira? Nós sabemos que qualquer doença ela está em curso nas leis de causa e efeito, das necessidades desse espírito. E essa família, com certeza, foi preparada, porque um caso de psicopatia já é uma doença bastante expressiva. Muito grave. Precisa de muito tratamento e multidisciplinar. E também a Casa Espírita pode colaborar nos tratamentos espirituais, sempre a harmonia de todos os recursos que possamos oferecer a esse espírito que retorna, como todos nós, num processo de reparação perante nós mesmos, da nossa consciência, dos nossos atos passados, não é? Não, como eu digo sempre, só para pontuar um pouquinho, é aquilo, né? Dentro das leis divinas, a lei de ação e reação, ou porque estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós, no nosso nível de evolução, estamos muito mais para expiações do que prova. Prova é aquilo a quem o Espírito se dedica, né, em prol de um bem maior, em realizar algo pela humanidade. Expiação é aquilo que compete a nós dentro do nosso ambiente de convívio, principalmente o familiar. Nos auto-resgatarmos, né? Então, como a Tânia, o Marcos disseram, não é? Se um indivíduo vem à nossa família com esta problemática, não é só ele que está doente. Todos nós da família temos um dedinho dessa doença. Ele com a doença propriamente dito e eu na expiação de dar a atenção, a colaboração, a compreensão a este, né, nada mais do que um irmão que está enfermo. E o meu compromisso é eu auxiliá-lo a sair. Essa é a minha responsabilidade, porque se ele vier a falhar pela minha negligência, eu falhei junto com ele. É isso que temos que saber. Perfeito. Tânia, teve um dia que nós citamos você por conta de um livro que você tem que falar sobre a morte, não é isso? Sim. Qual que é? É o livro Deixe-me Partir. Uhum. É um livro que nós tratamos sobre o luto e todas as suas implicações, o enfrentamento ao luto, na verdade, né? Perfeito. Nós temos aqui a Francine. Diz o seguinte: meu nome é Francine, boa tarde. Meu marido faleceu em 2 de outubro de 2018, vítima da AIDS. Não sabíamos da doença, então agora estou em tratamento, mas o meu HIV está indetectável. Passou alguns meses e eu entrei em um aplicativo de encontros, pois me sinto sozinha. Acabei conhecendo um rapaz do qual me falou que sua esposa faleceu, também dia 19/9 de 2018, mas no caso dela por suicídio. Será possível os espíritos estarem fazendo nós dois
nos aproximarmos, pois desde então estamos nos conhecendo e conversamos muito sobre nossas perdas e estamos nos relacionando. Você pergunta, é possível? É possível. Nesse caso específico, é o que está acontecendo? Aparentemente sim, né? Porque vocês estão se completando, é um momento muito delicado quando nós passamos pelo evento morte. E quando se aproximam de nós pessoas que venham somar, por que não? É só seguir as cautelas necessárias a qualquer relacionamento, né? E que vocês sejam muito felizes. E podemos dizer também, há uniões ou há aproximações que acontecem casualmente e há outras que são de origem espiritual, ou seja, são espíritos que já se relacionavam em existências anteriores. Então, muitas vezes, foi necessário primeiro um estágio, né, você com o seu parceiro, né, o seu atual, a pessoa com quem você está conversando, né, com a sua parceira, e no momento agora vocês, já depois de um grau de aprendizado intenso, aprendizado duro, né, pelo que você nos relata, vocês voltaram a se reencontrar. Pode muito bem ser isso também, ou seja, né, a espiritualidade conduzindo para que após o aprendizado duro, de expiações duras, vocês estão juntos. Não existe o acaso, né? Na lei de Deus, então, se não existe o acaso, não foi acaso que se encontraram. Talvez é isso aí, né? Vamos dizer assim, auxiliar o outro a suplantar, né? Um momento, uma passagem difícil, né? E eu falo com conhecimento de causa. Apesar do período, né, da diferença, é uma situação, embora ela não tenha relatado isso, mas é possível acontecer muito dos questionamentos, né? Amigos, familiares, nossa, mas tão cedo, e o amor tão cedo, né? Nem esfriou ainda, já. Aproveitando isso, Sim. né? De repente alguém nessa situação, como a gente lida com essa situação de já recomeçar se a vida nos permitiu? Eu acredito que a gente tem que levar a nossa vida procurando fazer o nosso melhor, e comentários sempre existirão. Vão dizer, mas você é tão jovem e tal, por que não arranjou outro companheiro ou outra companheira? Foi numa morte assim, assado. Palpites nós sempre teremos. Eu acredito que nesses casos, bom, eu falo de mim, nós temos que tomar a nossa postura. É o nosso enfrentamento, a vida é nossa. Quem tem que dar respostas perante sua consciência, perante a família, perante possíveis filhos, que a gente não sabe se eles têm, eu acho que é normal. É tão interessante que lá na nossa casa espírita, onde nós temos o trabalho de encontro amigo, nesse enfrentamento ao luto, há algumas mães espíritas que chegam, mesmo tendo perdido o filho, e muitas dizem assim, eu estou bem porque eu aceito esse momento, é muito sofrido, mas temos que, em prol do nosso filho, temos que estar bem. E tem familiares que dizem, você não gostava dele, você já está livre, parece que foi uma salvação a morte dele. Então as pessoas estão sempre nos criticando, dificilmente nos apoiando, raramente elogiando. Então, nós temos que estar bem com a nossa consciência, não estamos prejudicando ninguém, não estamos fazendo mal a ninguém, por que não? Né? Esse é o meu entendimento. Nada a completar. Só o relacionamento de ambos, se estiverem entre eles bem, um com certeza vai ajudar o outro, com certeza. Com certeza. Certo. Vamos agora com o Alisson de Araraquara. Ele diz, boa tarde, não sei se esse tema já foi abordado em algum livro, sobre o estado em que fica o espírito quando está reencarnado. Quando o feto começa a ser gerado na barriga da mãe, o espírito fica em uma condição diferente ou permanece totalmente consciente do que está acontecendo? Tem um livro clássico sobre isto, que é Os Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico, Reencarnação de Sigismundo. Se não falha a memória, é o capítulo 13 desse livro, que explica, André Luiz explica para nós todo o processo de uma nova reencarnação.
desde o espírito no plano espiritual, né, na fase adulta, e todo o processo que vai culminar com o nascimento novamente. E a gente diz que neste período o espírito fica num chamado estado de perturbação, né? Porque há um encolhimento do seu corpo espiritual, né? E ele fica nessa fase de perturbação. É aquilo que quando a gente, agora adulto, fala: eu não tenho lembrança dos meus primeiros 2, 3 anos de vida. É igual, né? Porque quando você fala que você tem 1 ano de vida, na verdade você tem 2 anos, né? Porque você já está vivendo... Já estava 9 meses. Né? Na barriguinha da mamãe. Então, é por isso. E se formos pensar, nesse encolhimento eu tenho que perder também as características que eu tinha da encarnação anterior. Né? Porque agora eu vou assumir novas características. Por exemplo, a tez dos meus pais, né? O formato do corpo mais parecido com o dos meus pais, a cor da pele, a cor do cabelo, né? A cor dos olhos, eu vou adquirir isso aqui dos meus pais. Tenho que me desfazer da minha anterior. É claro, vou continuar com o molde humano. Entro no esquecimento, vou começar ali a gerar agora um novo corpo, né? Dentro do ventre da minha mãe, de acordo com as necessidades reencarnatórias que eu tenho. Então, o meu perispírito vai começar agora a dar instruções para no ventre da mãe começar a formação de um corpo dentro das minhas necessidades, assumindo caracteres físicos dos meus pais. Então funciona assim a vida. E eu preciso esquecer como é que foi a vida anterior. Um esquecimento temporário, ok? Para quê? Para quando eu nascer, para quando, né, der à luz, estar ali agora começando uma nova jornada, um novo aprendizado. Mas é importante, eu acho que o Alisson, ele pergunta também com relação aos períodos, né? Então, na gestação de 9 meses, nós temos que distinguir o início, né? Que inclusive, como muito bem lembrou o Paulo, no Missionários da Luz, ele fala exatamente desse período primeiro, né? Mas com o passar do tempo, esse esquecimento vai se expressando muito mais, né? Então, é distinto o estado de perturbação, né? Essa perturbação é de não estar nem na outra encarnação, nem no mundo espiritual e nem reencarnado, né? Então, é um período assim meio que nebuloso. Mas ainda assim, durante esse período, há variações dessa perturbação menos e vai se acentuando conforme os meses vão passando, até que, finalmente, ele venha à luz. Nesse período, o espírito ele está perturbado, mas ele também pode ter o uso do livre-arbítrio, porque muitos desistem da reencarnação por medo, por toda a reencarnação é um desafio. A gente vê isso muito bem no livro Renúncia, no seu prefácio, onde nós vemos Alcione, que é um espiritão, né, como a gente diz, um espírito bastante adiantado, e ela está se preparando pedindo para uma nova reencarnação, para vir ajudar o Pólux, né, uma pessoa que ela ama muito. E o amigo espiritual diz para ela: olha, você já está numa condição que você pode ir para uma região mais favorável, né, mais evoluída. Uma reencarnação sempre é uma interrogação. Você não regride, mas você pode estacionar, pode se complicar. Então, é importante você analisar. É claro que ela aceita, o livro é belíssimo, leiam, Renúncia. E tudo que ela preparou, ela brilhantemente cumpriu. Então, é tudo, cada caso é um caso. Deixa eu dar um oi aqui para os amigos que estão pelo Facebook, né, sempre acompanhando a gente. A Luísa Medeiros, Regina Souza, boa tarde, irmãos aqui da Baixada Santista. Eliane Porto, boa tarde, pessoal, no trabalho ouvindo vocês. Albina Martins, boa tarde, de Minas Gerais, de Guanhães. Eugênio Lico, de Itu, uma boa tarde para você também. Luísa Marques Medeiros, já falei dela. Simone Dias, boa tarde. Adalto de Oliveira, Samara San, Sandra Passoni, Ivani Santos de Bauru, Jani Separovic, bom programa para todos. Separovic. Tem até intérprete aqui. Sim. Darcila, um abraço também. Darcila Pirralha, Vera Lúcia dos Reis,
Marco Antônio de Santa Cruz do Capiberibe, Pernambuco, Alice Fernandes, Débora Nobre, Rádio Boa Nova é minha companheira de todas as horas, Silvia Batista e Lumilar Alves Romão. Bastante participação aqui, né? Professora Deise Mansano, analisando, né? Então tá bom. Ivone Rocha, Nádia e Jusilene. Depois eu vejo os outros aqui. Vandira Almeida, todos que estão participando, muito obrigado. Vamos para o intervalo de Severaldo e também Valdeci Lourenço. Daqui a pouco a gente volta, já vai ligando ou mandando o seu WhatsApp, adiantando a sua pergunta, que já a gente vai respondendo. Os sócios do Clube Amigos da Boa Nova são para nós os jardineiros que mantêm viva a árvore da divulgação do Consolador Prometido. Recentemente, uma mudança realizada pela Federação Brasileira de Bancos tem aumentado substancialmente as taxas bancárias das doações feitas por boletos. Cada boleto que emitimos nos é cobrado, mesmo que você não pague o boleto concretizando a sua doação. Pedimos a você uma ação de amor, que não vai te custar nada a mais do que o seu bondoso coração já nos doa. É simples, rápido e seguro. Acesse o site amigosdaboanova.com.br e faça a mudança do sistema de doação, escolhendo as opções de cartão ou débito automático. Se tiver dificuldades, você pode ligar para nós. 0800 12 18 38. Com essa ajuda, vamos juntos construir um jardim mais florido. Em 1868, Kardec lança a Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Voltamos com o nosso pronto atendimento e eu quero falar para você que dia 13 de abril teremos nosso Encontro Amigos da Boa Nova. Mais um ano já passando, né? Todo ano a gente se encontra, já é o 17º, no Espaço Prisma aqui em Guarulhos, o mesmo local de todos os anos, mas se você não conhece, eis a oportunidade de você conhecer o nosso Encontro Amigos da Boa Nova. Teremos o tema Cura e Libertação com Cristo Consolador e os palestrantes que vão falar desse tema, José Carlos De Luca, daqui de São Paulo, também Severino Celestino, que vem lá do Rio Grande do Norte,
e José Medrado, que vem da Bahia, de Salvador. Teremos também Alan Vilches cantando pra gente. Teremos ainda debate, João Lourenço, Adão Nonato, Eliana dos Santos, Ercília Zilli e, mais importante, né? Você, a sua participação. Adquira aí o seu convite pelo site mundomaior.com.br ou pelo telefone 2458-3214 e assim você estará conosco no dia 13. Aproveite para adquirir o seu convite e também junto ao convite o ticket do almoço já. Assim você já vai direto para a fila se servir, né? Não precisa comprar o ticket. Avisa os amigos, os familiares, para todo mundo adquirir juntos, né? Senão um vai, adquire, o outro tem que pegar a fila. Então combina todo mundo aí, já adquirir o convite com o ticket do almoço também. Bacana, hein? 13 de abril, esperamos lá para aquele abraço. Vamos ouvir um áudio enviado pelo Richard de Guarulhos. Boa tarde, meu nome é Richard, sou do centro de Guarulhos, São Paulo. A minha pergunta é essa: por que muitas vezes casal de irmãos mantém assim, tipo, relação sexual um com o outro por anos a fio, como se fosse marido e mulher, né? Se casam normalmente, continuam fazendo esse tipo de ato, às vezes pai e filho, né, e vice-versa. Por que essas pessoas vêm com esses pensamentos e desejos obscenos e contra a lei de Deus? E qual é a punição? Essa é a minha pergunta. Por que eles já nascem com esse pensamento, com esse desejo todo contrário? E qual é a pena? Vamos lá. Beleza. No próprio livro, né, Missionários da Luz, da reencarnação de Sigismundo, nós temos ali um belo exemplo, né? O Sigismundo que vai reencarnar, cujos pais já reencarnados são Raquel e Adelino. Na existência anterior, o Sigismundo, né, se intrometeu na relação da Raquel e do Adelino, matou o Adelino, ficou com a Raquel e depois levou a Raquel ao prostíbulo. Então você vê, através das relações, né, que nós vivemos uns com os outros, né, nas várias encarnações, há situações que nós chegamos aonde não dá mais para conviver sem ter um laço familiar mais intenso, para ver se eu aprendo a respeitar o meu pai, a respeitar a minha mãe, a respeitar o meu filho como irmão, como um familiar, e não mais me envolver com ele para tirar proveito. Porém, há algumas atrações que muitos de nós, ou alguns de nós, acabam não resistindo. Então aí entramos no complexo de Édipo, né, quando a gente tem pela psicologia, onde o filho é apaixonado pela mãe, temos o complexo de Electra, onde o pai é apaixonado pela filha. Por quê? Quando voltamos a vidas anteriores, quando voltamos a encarnações anteriores, tinham relações, né, sexuais, tinham relações de amantes, tinham relações de amor, porém relações extremamente complicadas, onde abusava-se em termos de agressão, havia homicídios, e aí a justiça divina vai trabalhando conosco espíritos, nos colocando em situações de pai e filho, para ver se conseguimos romper, e na grande maioria conseguimos romper, a relação física, a atração física intensa, a relação de amante intensa. E com isso eu começo a amar o meu pai, ou amar o meu filho, amar a minha mãe, amar a minha filha, realmente com amor puro, na qual eu não desejo mais, né, ter relações com aquela pessoa. Há situações que nós conhecemos, que nós já enfrentamos, que nós já vimos, onde o pai, por exemplo, é fortemente atraído pela filha. Então o que o pai faz? Vai buscar um tratamento psicológico, vai buscar um tratamento terapêutico, vai buscar um tratamento no centro espírita para aprender a lidar com aquele chamamento difícil, claro, mas temos que aprender a lidar. Quando você pergunta qual que é o castigo, qual que é a punição, não existe castigo e punição, apenas eu não vou estar em paz com a minha consciência por ter ultrapassado os limites, né, que a própria vida nos impõe. Né? E nós sabemos que há limitações, que há também condições físicas para isso. Sempre que parentes, sempre que familiares se relacionam um com o outro, parentes não, sempre que familiares se relacionam com o outro, há questões que, se houver filhos, há questões de degeneração, há uma série de questões de impedimento na própria organização física para buscar impedir esse tipo de relacionamento.
Porém, o objetivo da vida é o progresso, o objetivo da vida é a evolução. Então, o castigo em si não existe, mas vai existir o quê? Relações um pouco mais apertadas, um pouco mais duras nas próximas encarnações. E fatalmente, todos nós superaremos as dificuldades e viveremos felizes nas encarnações futuras. Perfeito. Contemplou bem, não, essa resposta? A única A inspiração questão é é aquilo, né? Como eu já disse na outra, nós estamos num planeta de provas e expiações. O caso que ele pontuou de duas irmãs... Relações né? de expiações, irmãos, né? Relações expiatórias. São expiações, né? Eles vieram para o processo do aprendizado, mas o nosso livre-arbítrio ainda é mandatário. Se eles quiserem, é isso. É sempre uma escola. A vida é uma escola. Para a gente aprender os erros do passado e não cometer agora. Mas o nosso livre-arbítrio às vezes quer que a gente insista, né? Entendeu? Se eu fosse... o Corinthians tivesse mais de 100 anos, talvez eu fosse corintiano 2 vezes. Eu insisti em ser corintiano. E nessa linha, né, Paulo, Tânia e Alexandre, como o espírito ama o espírito é atraído pelo espírito, nessas situações mais duras, o pai, a mãe, não vê a filha ou o filho como filho ou filha, ou como pai e mãe. Vê como um ser em que amou de forma desequilibrada e por isso estão numa situação aí de parentesco de pai e filho. Reaprendizado. né? Reaprendizado. E a doutrina espírita sempre é pródiga. Não existe pecado na doutrina espírita, né? São aprendizados, experiências. Agora tem Luiz Carlos Geraldo, Vila Ré, Zona Leste de São Paulo. Boa tarde a todos. O espírito, ao encarnar em um planeta como o nosso, de provas e expiações, não importando o país que nasça, sem exceção, todos estarão sujeitos e envolvidos no campo vibratório terrestre. E ele pergunta, mas ao desencarnarmos, por que tomamos caminhos diferentes? O que será que ele quis dizer com Com tomamos caminho, caminhos diferentes? Porque ele diz assim, qualquer país que se nasça, tendo em vista que nós estamos num planeta de provas e expiações, passará por problemas. Olha, o ano passado nós tivemos, por exemplo, no Canadá. Quando eu cheguei lá, a educação do povo, a maneira como eles se comportam, a gente diz assim, estou vivendo num mundo de regeneração. Tivemos a oportunidade de ir para outros países da mesma maneira, só que lá existem outros problemas e às vezes até muito mais complicados, porque envolvem a moral, situações mais delicadas. Então, é como você mesmo colocou, todos nós vivemos num planeta de provas e expiações. Só que cada um vai responder segundo o seu entendimento, o seu conhecimento, o seu estágio de evolução. Então, às vezes nós precisamos nascer num país onde as regras serão bem difíceis. Principalmente, eu digo como mulher. Imagine nós morando no país brasileiro e, de repente, somos convidados por necessidades para um país onde a mulher não tem a condição nem de escolher a roupa para sair à rua. Não pode fazer uma faculdade, não pode dirigir. Isso é a perda do paraíso. Não tem direito Não é? nem ao hospital. Não tem direito. Então, mas por que Deus assim permite? Porque cada ambiente, cada país vai dar-nos oportunidade de crescimento, de experiências, e assim a gente vai se readequando. Agora, chegando no mundo espiritual, nós somos nós, individualidades. O nosso corpo espiritual vai, brincadeiras à parte, né? Subir ou descer. Depende da sua condição moral. E aí tem 2 falas de Jesus, né? Diga-me onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E a segunda fala é, o que te ligares na terra, te ligará no céu. O que te desligar na terra, te desligará no céu. Então, ao desencarnar, para onde eu vou? Eu vou para aquilo que me atrai. Eu vou para aquilo que mexe comigo. Eu vou para aquilo que é a minha razão de viver. Então, quando desencarnamos, muitos de nós, acaba
se dirigindo a locais, muitas vezes, de dor. Por quê? Porque vibra naquela energia, vibra naquele pensamento e não consegue se ver livre daquilo, mesmo tendo saído de um país extremamente bom, extremamente pacífico, extremamente harmonioso, ou mesmo tendo saído de um país extremamente complexo, pode se dirigir também a locais de luz, a locais de paz. Por quê? Porque já se desligou aqui na Terra de paixões exacerbadas, paixões materiais muito intensas. Então pensemos nisso. Sempre que eu tenho uma paixão muito intensa, exacerbada, eu estou passando por situações difíceis. É bom eu me preparar para me desligar dessas paixões intensas, porque senão ao desencarnar serei atraído por essas paixões intensas. Perfeito. Aqui no Face a Wanda Soares, a Vandira, eu já falei, Vandira de Petrolina, né? Também a Sandra Passoni, ela diz o seguinte: fiz eutanásia no meu gato muito amado e não consigo me perdoar. Como o Espiritismo vê isso? Oh, minha querida, olha, depende, né? Às vezes, se o médico, o veterinário, realizou essa tarefa, é porque era necessária. E normalmente eles o fazem em último caso mesmo, não é? Nós sabemos que os animais, quando eles desencarnam, eles são recolhidos por espíritos especialistas que fazem exatamente esse trabalho. Então, como eles são considerados assim os nossos irmãos menores, tem todo um acolhimento quando deixam a existência, que eles aqui estão experienciando também. E assim, eles são recambiados logo em seguida para uma outra ninhada e prosseguem na sua caminhada de evolução, como toda criatura, como tudo que Deus criou. E os animais ainda não são espíritos, são princípio inteligente. O princípio inteligente não possui livre-arbítrio, não está sob o contexto, né, da lei de causa e efeito. E, portanto, o animal só tem a dor evolução. O animal não tem a dor expiação. Então, se o meu animalzinho ali está realmente numa situação de vida muito dolorida, não faz mais sentido aquela dor, a eutanásia é muito bem-vinda e vai ser muito bem feita, e depois esse princípio inteligente vai continuar a sua evolução. Já para nós, seres humanos, já para nós, espíritos, eutanásia jamais. Pois aquela dor e expiação que eu estou vivendo, ela faz parte do meu processo de reaprendizado, de reparação. É claro que não faz sentido eu sair matando animal à toa, porque eu não quero mais dar comida, eu vou matar o animal. Aí não tem jeito, aí eu realmente estou prejudicando, eu estou me comprometendo. Né? O animal, ele vai ser reencarnado novamente, né, no outro corpo, numa outra ninhada, né, como a Tânia nos disse. Então, o animal em si não tem a dor de expiração, é somente a dor evolução. Então pode ficar tranquilo na sua consciência, não esquenta a cabeça. Eu queria falar uma coisa rapidinha. É tão interessante como o luto que ela está vivendo traz a culpa. Então você não é a única pessoa, infelizmente, que passa por esse momento e que não vai encontrar um jeito de ficar se penalizando, se culpando. Então, luto e culpa andam de mãos dadas. Procure se libertar desse sentimento que não te faz bem, e o seu bichinho, com certeza, já está reencaminhado aí para novas experiências, para alegrar outros corações. Adote um novo gatinho. Traga um novo gatinho. Que pode ser ele. Pode ser ele, quem sabe, não é? Porque eles reencarnam rapidinho, né? Muito rápido. Tá certo. Bom, vamos para o áudio primeiro, né? O áudio que temos agora de... Ah, não, é ouvinte na linha? Ah, beleza, Fê. A Nilva de Iporã, Goiás. Olá, Nilva. Oi, amigos do Pronto Atendimento. Aqui quem fala é a Nilva, esposa de Herculano, aqui de Iporá, Goiás. Nós assistimos o programa de vocês toda segunda à tarde e mando um abraço para vocês todos. Estou sentindo falta do nosso amigo César hoje no programa, tá bom? Fica com Deus, Jesus abençoa a todos. Beleza. Pode deixar que eu levo o seu abraço para ele. Com certeza. No Face, a Sandra, deixa eu falar da Sandra também. Ela diz o seguinte: boa tarde, eu gostaria, Sandra Regina Pereira. Gostaria de saber, no caso da minha filha que está grávida agora, mas com risco de aborto. Antes desta gravidez ela teve um aborto espontâneo e agora nesta segunda gravidez já quase abortou novamente por 2 vezes.
gostaria de saber alguma coisa sobre a parte espiritual. Por que será que este espírito está com esta dificuldade para vir ao mundo? Até complemento, seria o mesmo espírito? Exatamente. Pode ser, como pode não ser, né? Normalmente deve ser outro, ou pode ser ele mesmo. É só a espiritualidade mesmo para nos orientar nesse ponto. Agora, com relação a esses abortos espontâneos, eles são muito dolorosos. Eu, infelizmente, passei por essa experiência, mas eu tinha a felicidade de já ter o meu primeiro filho, né? E foi interessante que, através dos tratamentos espirituais que a Casa Espírita nos ofereceu, depois veio uma mensagem que eu confiei muito, porque a médium foi muito positiva em dizer o nome de quem era esse benfeitor, essa benfeitora espiritual, com o nome da minha avó, que é um nome bem diferente. Achei que foi ela mesma. E disse-me que o espírito simplesmente rejeitou a reencarnação e não quis reencarnar, naquele caso. Mas existem N situações. Então, minha querida, é muito complicado dizer é esse caso ou não. Vamos lá no Livro dos Espíritos, e eles falam dessas mortes prematuras, que acredito que não vai reacontecer. Vamos torcer para que não. Mas é caso de sofrimento para os pais do que do próprio espírito. É mais uma provação para os pais. Vamos estar orando. Eu acredito que vocês, com toda a fé que têm, vamos pedir a esse espírito, né, que permaneça, que ele vai ser muito amado, porque muitas vezes, como aconteceu comigo, era medo de renascer e enfrentar os embates. Pode acontecer com o seu caso? Pode ser. Mas existem muitas situações, né, Marcos? Muitas situações. Há situações onde o espírito não tem condições sequer de, digamos assim, nascer. Necessita desses poucos meses, né, durante ali a gestação, já é suficiente para o seu processo de reajustamento. Nós temos um casal, né, lá no Paz e Amor, um casal jovem, que já havia abortado espontaneamente umas 5 vezes. Já estavam ali numa situação, fala, puxa, o que acontece? E hoje tem o filho lindo, maravilhoso, vão com ele lá, um menino super bacana. Então, siga em frente, confie. Você frequenta o centro espírita? A sua irmã, a irmã dela, ela comentou. É filha. É filha, né? É sua filha. Vocês frequentam o centro espírita? Vão lá bater um papo, vão lá conversar, vão lá receber um pouco de paz, vão lá receber harmonia e confiar. E pode ser também questões que acontecem, tá? Muitas vezes, durante a formação do feto, pode acontecer uma anomalia física. E se o espírito a reencarnar não necessita daquela restrição física, ele não vai reencarnar com aquela restrição física. Sim. Então ocorre o aborto. Então muitas vezes o aborto é por causa de situações do espírito desistir, de ser necessário apenas aqueles poucos meses, ou de um fator físico que para o espírito aquela limitação física não faz sentido. Ou no centro espírita bate um papinho, faz um tratamento, conversa a respeito. Mas na hora correta vai acontecer. E a mãe pode, não é como a Tânia bem pontuou, tenho, né, uma prima que teve também, e aí a minha avó falava para ela, você tem que dialogar com o seu filho. Sim. Todos os dias nessa condição. Você é um filho bem querido, estamos muito aqui amado, estamos aqui e tal. A gente acha que ele não vai entender o espírito, ele vai. Totalmente. Então, também é esse exercício para a mãe do diálogo amoroso com, né, esse espírito que está para reencarnar. Vamos estar torcendo aqui pelo sucesso dessa reencarnação. Estamos na vibe, hein? Estamos na vibe. Um abraço aqui, Dulce Alencar, de São Petersburgo, Flórida. Sueli Silva, Pureza Nobre. Quem mais participando? Nós estamos encerrando, por isso que agora eu já estou até falando aqui das pessoas também que no Face participaram. Tem mais aqui, a Sandra já foi, a Ana Cláudia Valentim, ela fala até da questão do cachorrinho dela, que também teve que ter a eutanásia, né? A Sandra agradeceu aqui pelo carinho. Rogeovanilda Silva, de Londres. Que beleza. É a turma toda aí participando do nosso pronto atendimento que acabou. Já acabou. Oxi, tão rápido. Que pena. Agradecer a vocês. Paulo Reis, obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado ao Valdeci lá na técnica. Obrigado ao Marcos, a Tânia e
a você, o telespectador, o ouvinte, que possibilitou, né? E os que perguntaram a nós, esperamos não só ter esclarecido a quem perguntou, mas a todos os outros que estavam assistindo ao programa. Marcos Casella. Obrigado a todos os amigos aqui presentes e a você, caro ouvinte, caro internauta, caro telespectador. Uma excelente semana a todos e muita paz. Tânia Carvalho, obrigado pela Que presença. delícia.